Então, na aula passada, a gente fez uma recapitulação do que a gente tinha feito anteriormente, né? Falando das atividades. E hoje nós vamos dar continuidade, que a gente parou lá na dilatação linear, nós vamos dar continuidade na dilatação superficial e volumétrica e a dos líquidos, para posteriormente fazer alguns exemplos de cada uma dessas dilatações, ok? E aí, depois a gente faz uma atividadezinha só sobre dilatação, especificamente sobre dilatação. Então, vamos lá. Professor Edson, né? Lopes de Física. Então, a dilatação superficial, né? Dando continuidade do que a gente parou na aula passada da dilatação linear, ela é a dilatação que corresponde à variação da área de uma placa quando submetida a uma variação de temperatura. As figuras abaixo, né? Mostrando aqui uma placa, né? Uma menor a 20 graus Celsius, uma maior a 100 graus Celsius, né? E aí, tem como exemplo o piso, né, de uma calçada, placas metálicas, por exemplo, um telhado, né, de zinco, ele se dilata, né? Tanto que se você se atentar, você escuta os estralos lá os estalos lá da dilatação, né, quando está fixado lá nos parafusos, de acordo com a variação de temperatura da noite e do dia. Aí a gente mostra aqui um exemplo de uma ponte, né, com um vão aqui, ó. Aí você tem, se não existisse esses vãos, quando o concreto se dilatasse, correria o risco de romper, né, rachar, ou quebrar, ou até mesmo derrubar uma estrutura como essa. Então, esses vãos aqui são necessários para compensar a dilatação no aumento e na contração na diminuição. A dilatação volumétrica, né, ela já é um pouco diferente da superficial, porque ela ocorre nos três sentidos, nas três dimensões. Aí, nessa dilatação, você tem exatamente o quê? A variação das três dimensões, que é o volume. Você tem aí o comprimento, a largura e a altura, né, que corresponde aí ao volume, né? Aí ele colocou aqui uma caixa, né, um cilindro também aqui, mostrando tamanhos diferentes com temperaturas diferentes. A caixa d'água mesmo é um exemplo, ela se dilata, né? Mesmo dando com água. Por isso que você nunca pode encher uma caixa d'água completamente, né? Porque ela pode se dilatar, mas o líquido se dilata mais, né? Aí vamos falar aqui dos coeficientes. O alfa, que é o coeficiente linear, o beta, que é o coeficiente superficial, e o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Duas vezes o alfa corresponde ao beta, 3 vezes o alfa corresponde ao gama. Então, você tem uma relação aqui do gama, que é 3 beta sobre 2. Né? Você tem lá naquelas relações que a gente colocou lá entre um e o outro, de cada uma dessas relações. Aí vamos aqui recapitular as formas da dilatação linear, né? Variação do comprimento, comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. A diferença aqui, ó, vai dar aqui o L0 alfa delta T. Se você jogar esse L0 para lá, então você vai ter uma soma do comprimento inicial mais essa variação aqui. É o que você tem aí para o comprimento final também. Dilatação superficial do mesmo jeito, né? Você tem aqui, ó, que é a área inicial, o coeficiente superficial e a variação de temperatura, né? Então essa diferença também é dada por essa relação. Lembrando que esse cara aqui é 2 vezes o alfa, ou seja, o beta é 2 vezes o alfa. Na volumétrica, a mesma coisa, né? Você tem a variação do volume, que é volume inicial, coeficiente gama, delta T. Então, essa diferença aqui corresponde ao mesmo produto, sendo que o gama é 3 vezes o alfa. A dilatação dos líquidos, né? Os sólidos têm uma forma própria e o volume definido, mas os líquidos não têm, né, volume definido. Assim, o estudo da dilatação térmica dos líquidos é feito somente em relação à dilatação volumétrica, ou seja, do próprio corpo que o líquido se encontra. Esta obedece uma lei idêntica à dilatação volumétrica, ou seja, volume inicial, coeficiente no caso do líquido, né, em relação também ao do sólido. Ou seja, a dilatação volumétrica de um líquido poderá ser calculada pelas mesmas fórmulas da dilatação volumétrica dos sólidos. Aí aqui a gente colocou aqui alguns coeficientes, né, de dilatação dos líquidos. Lembrando que os líquidos sempre se dilatam mais do que os sólidos. Tem aqui a água, o mercúrio, a glicerina, o benzeno, o álcool, a acetona e o petróleo. Vamos aqui para alguns exemplos. A gente vai fazer aqui um exemplo de cada, né? Um fio metálico tem 100 metros de comprimento,
coeficiente de dilatação linear igual a 17, 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Qual é a variação de temperatura desse fio? Quanto a temperatura varia 10 graus Celsius, ou seja, ele vai variar 10 graus Celsius. Então, colocando aqui, ó, delta L, L0, alfa, delta T. Quem é L0? 100. Quem é o alfa? Aí, ó, se não escrever em forma de potência, escreve em número decimal, né? Aí tem 17, 10 a menos 6. Ó. Se você voltar aqui a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí fica 17, 10 a menos 6. Então, pode escrever na forma decimal. E 10 é a variação. Então, quando você fizer aqui esse produto todo, você vai ter o quê? 0,17 metros. Ou seja, passando aí para milímetro, né? Dividindo aí por 1000, 17 milímetros, né? É só voltar a vírgula aqui 3 casas, ó. 1, 2, 3. Aí dá 17 milímetros. Uma chapa metálica, né? Que agora vamos falar de área, né? Tem a 0 graus Celsius a área de 200 centímetros quadrados, que é a unidade de área elevada ao quadrado. E a 100 graus Celsius, 200,8 centímetros quadrados. Determine o coeficiente de dilatação linear. Ele não quer o superficial, ele quer o linear. Mas sabemos que o superficial é 2 vezes o alfa, né? Que é o linear, que constitui a chapa. Então, você vai colocar aqui, ó. Quem é a diferença? 200,8 menos 200. Dá o quê? 0,8. Quem é o inicial? 200. Quem é o beta? 2 alfa. Aí você coloca aqui 2 alfa. Quem é a variação de temperatura? Ele estava em 0 e foi para 100. Então, 100 menos 0. Então, repetiu aqui, ó, ficou 0,8. 2 vezes 200, 400. E a alfa. E aqui ficou 100, que 100 menos 0 é 100. Então, quando você fizer aqui o produto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, fica 4, 10 a 4, que é o alfa. Vai para o outro lado dividindo. Então, tu vai dividir 0,8 por 4, 10 a 4. Então, vai ficar o quê? 0,8 por 4 dá 0,2. Quando essa potência vem para o outro lado, ela inverte o sinal. Ó. Fica 0,2, 10 a menos 4. Então, é o meu alfa. Né? Colocando em notação científica, desloca a vírgula uma casinha para trás. Então, acrescenta menos 1 aqui. Então, fica 2, 10 a menos 5, que é o nosso alfa aqui. Ok? Vamos aí para a terceira. Um paralelepípedo, né, que é um corpo sólido de 3 dimensões, de uma liga de alumínio de coeficiente de dilatação linear. Ele deu o alfa, 2, 10 a menos 5, né, que por coincidência é igual a essa daqui. Então, a gente pode dizer que essa chapa era de alumínio. Tem as arestas, né, que medem 5, 40 e 30. Então, aqui daqui você pode tirar o volume, multiplicando essas três dimensões entre si. A 0 graus Celsius. Aquecendo esse sólido a temperatura de 100 graus Celsius, de quanto aumentará o seu volume? Então, volume inicial, 5, 40, 30, que dá o quê? 6.000 centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. Então, você vai ter aqui, quem é o aumento? Volume inicial, 6.000. Quem é o gama? 3 vezes o alfa. Quem é o delta T? Ele foi de 0 a 100. É isso? Então, bota aqui 6.000. Aí, 3 vezes 2, 10 a menos 5, né? Que é o alfa. 100 menos 0. Então, vai ficar o quê? Esse cara aqui fica 6, 10 a 3, né? Desloca na vírgula. 1, 2, 3. Então, 6, 10 a 3. 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, 6. 10 a menos 5. 100 menos 0, 100. Então, fica 6 vezes 6, 36. Produto de potência de mesma base. Ah, não é a mesma base, que esse 100 aqui ainda não está na potência de 10. Então, é só colocar 1, 2, então fica 10 elevado a 2. Então, agora sim. 36, aí, ó. 10 a 3, 10 a menos 5, 10 a 2. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoente. 3 menos 5. 3 menos 5 dá menos 2, né, não? Aí, menos 2 e 2, 0. Né? Então, dá 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é o quê? 1. Então, 36 vezes 1, então dá 36 centímetros cúbicos. E com isso aí a gente encerra os nossos exemplos, né? E aí a gente vai dar uma pausa.